Olá galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Juliana Lima e antes de mais nada já se inscreve no meu canal e deixa seu joinha, pois hoje estarei ensinando a fazer esse personagem do Naruto. Bom, para o corpinho e as perninhas, iremos usar 12 gramas e 78 de massa. Vocês podem ver que eu fiz uma bolinha primeiro e depois eu já estou separando as perninhas desse jeito, deixando o meio desse jeito que eu estou fazendo pra fazer o corpinho. Ok? Bom, agora iremos pegar o boleador e aonde a gente vai encaixar o tornozelo junto com o pezinho depois, a gente vai bolear essa parte, só um pouquinho, não precisa ser muito. A perninha a gente vai virar as duas para baixo e ao mesmo tempo um pouquinho para frente. Vocês podem ver que eu vou usar o meu dedo para fazer o joelhinho, ó, do jeito que eu estou fazendo agora, empurrando essa massa para frente. Agora eu vou marcar o joelhinho, usando os dedos. Vou bolear de novo. E como eu estou usando para um topo de bolo, eu já vou colocar ele em cima da base, só para ver se as pernas não ficam muito abertas, porque depois isso daí tem que encaixar. Porém, agora iremos deixar ele secando em cima de uma espuma ou de uma folha de EVA. Eu vou colocar essa caneta embaixo deixando ele secar para não deixar muito marcado, ok? Agora vamos para a cabecinha. Para a cabeça, iremos usar 25 gramas de massa e 90. Eu fiz uma bolinha primeiro e depois achatei. Agora essas partes que eu estou fazendo é para dar o formato da cabeça. Aquela parte de cima não tem problema de ficar reta, tá, gente? Porque a gente vai colocar o cabelo. Esse desenho, no final eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Eu usei aqueles durex grandão. Bom, a gente vai marcar a parte dos olhinhos com o dedo. Eu aproximei a câmera só pra ficar melhor pra vocês enxergar. Eu dei uma apertadinha no cantinho. Tudo isso respeitando o formato, tá, gente? Ó. A gente vai ajeitando. E agora, usando uma agulha ou essa esteca fininha, a gente vai fazer essa marcação. E marcar a ponta dos olhinhos também. Só tomem cuidado para não apertar muito, tá? Arrastando uma agulha delicadamente, ele já marca. Aqui no vídeo não dá pra ver, mas pessoalmente fica perfeito. Ele fica bem marcadinho. Vou fazer a mesma coisa no outro, vocês podem ver que eu faço o furinho primeiro e depois faço um contorno. Só não apertem muito pra não ficar enrugado do durex. Agora eu estou reforçando a marcação, vocês podem ver que agora já dá pra ver melhor. E toda essa marcação que a gente fez, a gente vai afundar essa parte. Porém, com essa estequinha que eu estou usando agora, para ficar mais fácil, vocês podem colocar em cima de uma base, tá? Porém, com essa estequinha que eu estou usando agora, a gente vai fazer delicadamente primeiro só o contorno. Depois que tiver tudo certo, a gente vai afundar essa parte da massa, ok? Eu ia acelerar essa parte do vídeo, só não acelerei porque eu quero que vocês vejam bem como eu estou fazendo. Bom, agora que eu fiz isso, eu já posso começar a afundar essa parte dos olhinhos. Não precisa afundar muito, porque depois a gente vai colocar massa branca por cima. Eu vou deixar o corpinho e a cabeça secando durante um dia.
Se não tiver essa esteca, vocês podem usar um bolhador pequenininho. Vai fazer o mesmo efeito. Bom, agora eu vou fazer a parte da boquinha. A mesma coisa. Eu fiz o desenho, a parte que eu não quero eu vou afundar, porque depois eu vou acrescentar massa branca. Essa parte de cima a gente já vai empurrando com o dedo para fazer o narizinho. O narizinho não vai ser enxertado, vai ser só esse belisco de massa. A gente vai dando umas beliscadinhas, vocês podem ver que o narizinho já se formou. Eu vou arrumando o formato da cabeça, agora a gente vai tirar ele da base e colocar ele em cima de um EVA para deixar secando. Bom, eu tô colocando ele por cima só pra ver se tá tudo certinho, se não tiver alguma coisa certa a gente arruma depois. Eu deixei secando durante 24 horas, tá, gente? O corpinho e a cabeça já está seca, agora vamos dar continuidade. Bom, eu peguei duas bolinhas brancas de massa bem pequenininhas. A cabeça já tá bem sequinha. Coloquei dentro do buraco, porém, antes de eu colocar dentro desse buraquinho do olho, eu passei um pouquinho de água com um pincelzinho. Se não tiver pincel de água, pode usar pincel normal. E com o dedo eu fui espalhando, só que deixando o meio mais redondinho e os cantinhos mais, não sei como falo, mais rente. Ó, encaixa bem. Para não acontecer dessa massa branca secar, encolher e ficar aparecendo o buraco. Vocês podem ver que eu tô puxando a massa branca pro meio, para ficar mais redondinho. No vídeo já dá para perceber. Ah, falando nisso, gente, eu prefiro 1000 vezes usar água do que usar cola, porque cola às vezes acaba deixando aquele brilho. Por isso que eu preferi usar água. Tô passando mais um pouquinho de água em cima para alisar bem. No caso, eu alisei com o próprio pincel. Bom, agora vamos fazer os dentes. Para os dentes, iremos fazer uma bolinha e ao mesmo tempo fazer tipo um quibe, com as pontas mais finas. Essa parte de massa é no olhômetro, se vocês acharem que tem muito, é só tirar um pouco. Olha, eu já peguei uma quantidade, eu tirei um pouquinho. A gente faz um quibe com as pontinhas um pouco mais finas. Para não usar cola, eu tô umedecendo a peça com água. E agora eu vou encaixar. Não tem segredo. Com essa esteca de agulha, a gente vai empurrando o dente, a parte de trás lá pro fundo. E ao mesmo tempo já separando o dente, a parte de cima com a parte de baixo. Ou se não quiser, pode deixar tudo retinho.
mas eu não vou fazer a marcação dos dentes, tá? Bom, agora voltando para o corpinho, que ele ficou secando durante 24 horas antes de eu voltar a mexer, eu tirei essa parte de cima com a tesoura. Vou tirar só mais um pouquinho. Vocês podem ver que a parte de dentro ela tá úmida, por isso que a cor de dentro tá diferente. Bom, agora para fazer a outra parte do corpinho, a camiseta, eu usei 8 gramas e 40 de massa. Eu fiz uma bolinha, encaixei naquela parte que a gente cortou. Camiseta não, gente, eu errei, desculpa, blusa. Dá uma impressão que ele vai ficar gordinho, mas não vai, tá, gente? Como é uma blusa de moletom tem bastante volume. Ó, eu inclinei essa blusa pra frente. Essa parte que a gente não quer, a gente já corta. Agora, com uma régua, a gente vai separar a parte de baixo, porque depois eu vou colocar uma massa preta por cima. Então, eu tô achatando essa parte de baixo, a emenda, com a calça. Alisem bem para ficar tudo certinho. Bom, agora, para os pezinhos, eu estou usando 1,5 grama de massa para os dois, tá, gente? Eu vou separar essa 1,5 grama. Não é 1,50 grama, é 1,05 grama. Vou fazer uma bolinha para os dois, a mesma coisa. Usando uma estequinha, eu vou separar essa bolinha ao meio. Não tão ao meio, deixando a parte mais pequenininha pro pezinho. Desse jeito, gente. Eu vou achatar o pezinho na mesa. Ele ficou desse jeito. O pezinho é bem pequenininho. E vou encaixar, porém antes eu vou passar um pinguinho de cola. Vou deixar ele encaixadinho, do jeito que eu quero. Um pezinho virado um pouco mais pra dentro e outro virado um pouquinho mais pra fora. Vou ver na base se não passou. Porque ele tem que dar certinho nessa base que eu fiz. Bom, eu vou colocar um pedacinho de arame. Vou cortar aqui o tanto que eu preciso. Outra coisa, para colocar o arame, pegue ele pelas pernas que já está bem sequinha. E tomem cuidado com a blusa que a gente acabou de fazer e com os pezinhos. Ó, eu só encaixo o arame. Toma cuidado também para esse arame não passar dos joelhos, porque senão vai estragar. Eu vou fazer a marcação onde eu tenho que fazer o furo depois, para ele poder entrar. Porém, eu não vou encaixar ele agora aí. Eu vou encaixar ele num isopor para deixar ele secando de pé. Enquanto eu vou fazendo as outras partes. Eu abri uma massa preta, bem fininha.
não pode ser muito grossa. E vou fazer essa parte de cima da blusa. Não precisa passar cola, não precisa passar nada. Se quiser passar alguma coisa, passe água. Mas eu prefiro que não passe nada porque massa preta, ela mancha. Mancha com muita facilidade se molhar. Vocês podem ver que o corte da blusa eu fiz pro lado de dentro. Quer dizer, eu fiz pra frente. Porque a gente ainda vai colocar um outro pedaço de massa no meio. Já essa parte emendem bem, pra não aparecer nenhuma parte laranja por baixo. Vou abrir outro pedacinho de massa. Agora sim eu vou usar água. Essa parte é para a parte de baixo, onde a gente apertou com a régua. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar esse corte aqui no meio, na frente, que a gente vai colocar um pedaço de massa daqui a pouquinho. Ó, ficou perfeito. Bom, abri outra tira de massa. Vou passar um pinguinho de cola. Cola não, gente, desculpa, água. O final aqui eu vou rasgar na mão mesmo. Dá só uma ajeitadinha com o pincel modelador. Com essa esteca de faquinha a gente faz os movimentos da blusa. Eu fiz o lado da frente para cima e o lado de trás para baixo. Quer dizer, os dois estão apontando para baixo, desculpa, gente. Agora a gente vai fazer a arminha. Com a própria massa eu já vou abrir para fazer aquela parte do gatilho. Vocês podem ver que eu fiz um rolinho, dobrei o rolinho, puxei a parte do gatilho e fiz um furinho ali na frente. Depois, com essa estequinha, eu só fiz aquele relevo que tem na arma. Uma coisa bem simplesinha. Sem segredo. Ok? Bom, abri uma tirinha de massa para colocar no pezinho. É uma tirinha de massa bem fina, tá, gente? Não coloquem uma tira de massa muito grossa, senão vai ficar estranho. Abri outra tirinha de massa, mais fina ainda, para deixar só os dedinhos aparecendo. E depois eu fiz a sola. Aquela parte de trás do pé não vai ficar aparecendo o calcanhar, tá, gente? A gente vai empurrar essa massa para trás. Só vai ficar aparecendo os dedinhos mesmo. Ó, eu vou cobrir. Feito isso, com a esteca de faquinha, a gente vai fazer essas marcações no sapatinho dele. Que na realidade, gente, eu confesso que eu não sei o que é, parece uma sandália com meia. Eu fiz um rolinho de massa branca para colocar ali no meio. Só passei um pinguinho de água. Depois eu abri uma tirinha de massa branca também. Pra gente colocar na perna.
Essa massa branca, ela tá bem úmida, por isso que eu não precisei colocar água. Uma tirinha bem pequenininha, tá, gente? Abri um rolinho de massa preta, bem fininho. Não passei água, não passei nada. Agora sim eu vou colocar a cola para encaixar a arma. Ok? Enquanto isso, vamos deixar ele secando numa base de isopor. Bom, os olhinhos já estão bem sequinhos, então o que que eu fiz? Usando o desenho, eu peguei um compasso que ele é a ponta grossa e apertei bem para fazer o risco dos olhos. Aí com um lápis normal de escrever, eu fiz o contorno. Agora com um lápis aquarela, a gente vai pintar tudo de azul por dentro. Se não tiver aquele pincelzinho de água, gente, não tem problema, pode usar um pincel normal molhado com água. Para o canto do olho, para o contorno, eu vou usar um lápis azul aquarela escuro. E agora com água, bem pouquinho, a gente vai espalhar, meio que puxando esse azul escuro pro meio. Depois eu vou limpando num papel e vou deixando o meio mais clarinho. Ó, vocês podem ver que eu tô tirando um pouquinho esse azul, para não ficar muito escuro. Bom, agora com um marronzinho e um pouquinho de água, limpem o pincel, tá? O pincel de água. Eu tô fazendo isso só pra fazer o contorno. Vocês podem ver que eu não passei o lápis marrom direto nos olhos, porque a ponta tava muito grossa e ia ficar muito feio. Agora com o marrom escuro, eu vou fazer a mesma coisa. Marrom não, gente, desculpa, eu acho que aquilo foi uma cor preta. Foi lápis preto. Eu vou fazendo o contorno do olho, cuidadosamente. O bom da aquarela, gente, é que caso vocês errem, é só tirar tudo e começar de novo. Vocês podem ver que eu não vou até embaixo, essa parte eu vou só até o meio. Qualquer errinho, limpem. Vocês podem ver que aqui eu só tô limpando, não tô passando mais nada. Agora com lápis preto eu vou fazer o contorno. De novo. A gente tinha feito o contorno com azul escuro, agora vamos fazer com azul com preto. Porém eu não vou tirar. Bom, eu molhei o lápis preto na água e fiz a bolinha do meio do olho. Com o lápis marrom agora, eu tô fazendo direto, sem água, tá, gente? E essa parte de cima das sobrancelhas também. Eu molhei o lápis branco e fiz essas bolinhas no cantinho. Ok? Vai ficar desse jeito. Bom, agora iremos fazer os bracinhos. Para os bracinhos, iremos usar 2,80 gramas de massa para os dois e divide ao meio. Já para as mãos, iremos usar 0,80 para as mãos, para as duas, divide em 2. As mãozinhas é coisa simples, tá, gente? Eu só vou separar
o dedo indicador. Vocês podem ver que eu cortei o dedo indicador, dobrei os outros dedos e deixei o indicador levantado. Desse jeito. Para as duas mãos, a mesma coisa. Para os bracinhos, eu abri um rolinho. Cortei aquela parte do bracinho. Vocês podem ver que eu boleei dentro dos bracinhos, coloquei um pinguinho de cola. Eu fiz isso para poder encaixar essa parte da mão, ok? Ele vai ficar desse jeito. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a marcação do cotovelo. Tem que ser no meio do bracinho. Depois, com cola, a gente vai fazer o encaixe da mão, para a mão já ficar do jeito certinho. Eu não passo a cola direto só para não encharcar de cola, então eu uso um palito de dente. Eu encaixo do jeito que eu quero essa mãozinha. É meio que o indicador relando no indicador e o dedão relando no dedão. Passei um pinguinho de cola onde eu vou encaixar o bracinho. Eu encaixo. Ah, sabe uma coisa que eu esqueci de falar? Aquela massa branca, antes de eu pintar o olhinho, eu esperei secar bem. Porque se a gente fizer direto e caso erre, vai derreter toda a parte branca do olho, se a peça estiver úmida. Passei um pouquinho de cola ali embaixo para o bracinho ficar firme. Vou fazer aquela parte do pescocinho, que é a continuação da blusa. Só fiz uma bolinha de massa preta, eu não medi, tá, gente? Vou encaixar a cabeça. Tô usando 2 palitos de dente, quer dizer, um palito de dente dividido ao meio, porém vocês podem usar arame, que eu acho o arame até mais seguro. Passa um pinguinho de cola e encaixa. Ok? Essa parte da massa eu não pesei, mas é só um pedacinho de massa para as orelhinhas. Ah, falando nisso, daqui a pouco eu vou ensinar como que eu fiz aquele desenho, tá, gente? Eu colei as orelhinhas com água. Falando nisso, eu vou deixar tudo anotado na descrição do vídeo também, para vocês não se perderem. Pro cabelo, eu confesso que eu também não pesei. Essa parte de trás do cabelo foi meio que no olhômetro. Usei massa amarela misturada com branca, para ficar um amarelo bem clarinho. Aí, no caso, eu passei cola. Essa parte da massa a gente empurra para frente. E a parte de trás a gente apenas encaixa. Com a esteca de faquinha, a gente vai fazer essa marcação do cabelinho. Porém, não vai ficar desse jeito. E um pouquinho acima da orelhinha, a gente vai cortar. Do jeito que eu estou fazendo. A gente vai cortar igual
sereia. Tipo, um sobreposto ao outro e não embaixo do outro. Eu arrumei uns que estavam errados, usando outro... Ah, eu esqueci de passar cola aqui, gente. Usando outra esteca. Nossa, ele tá parecendo o riquinho rico do filme, a cara dele. Bom, eu abri esses 4 rolinhos de massa e vou colocar na frente da orelhinha. Sem cola, sem nada. Bom, eu vou pegar esse disco. Se não tiver extrusora, não tem problema. Abre a massa na mesa mesmo, usando um rolinho, e corta uma tirinha desse jeito. Na extrusora é bem mais fácil. Cortei ali na mão mesmo, vocês podem ver que eu não usei cola. Eu usei só um pinguinho de água. Encaixei. Eu encaixei meio que cobrindo as sobrancelhas dele. Fiz várias bolinhas e dessas bolinhas eu fiz várias coxinhas. E dessas coxinhas eu tirei a ponta da coxinha. A ponta não, eu tirei a bolinha da coxinha. A parte de baixo da coxinha. Vocês podem ver que a parte de baixo da coxinha tá tudo retinho, porque eu tirei na tesoura. Bom, antes de eu começar a encaixar, eu molhei ele com água e comecei a encaixar. Não tem segredo, gente. Vai encaixando um juntinho do outro. Agora, usando o pincel boleador... Boleador não, gente, desculpa. Esqueci o nome do pincel agora. Bom, a gente vai afundar essa parte da massa para encaixar um no outro. Tipo, a gente vai afundando os cantinhos, meio que encaixando um no outro, para não ficar aparecendo. Pode usar água, tá? Pincel modelador. Ah, lembrei. Feito isso, eu abri uma tirinha de massa na mesa mesmo. E vou colocar com água, bem no meio. Vou fazer 3 furinhos, que é para eu saber onde que eu vou encaixar as 3 bolinhas. Agora eu vou fazer 6 bolinhas bem pequenininhas. Não pode ser muito grande. No caso, gente, aqui eu não vou usar água. Nesse caso eu vou usar cola. Ó, vocês podem ver que usando... Pode ser uma agulha mesmo. A gente vai colocar os pinguinhos de cola e encaixar as bolinhas em cima. Ah, qualquer dúvida, pode me perguntar no vídeo que depois eu respondo. O que eu estou fazendo agora? Eu vou pintar essa parte de prata. Pode ser qualquer tipo de tinta PVA ou tinta fosca. Porém, gente, não usem tinta de tecido. Porque tinta de tecido, ela forma uma camada de plástico e depois sai. Aqui eu abri 4 coxinhas e coloquei nos cantinhos, depois fiz a mesma coisa. Eu afundei para fazer o encaixe na cabeça, usando pincel modelador. Bom, aqui tá tudo que eu vou passar para vocês na descrição do vídeo depois. Uma vez me perguntaram o que eu escrevia. Eu escrevo o nome da parte que eu estou fazendo, peso e centímetros.
Ali, ou eu escrevo ou eu desenho. No caso aqui, vocês podem ver que eu desenhei e escrevi os dois. Os dois significa que é o peso da massa dividido por 2. Ok? Essas são as minhas anotações que eu já tinha mostrado no vídeo. Que era no vídeo de... eu não lembro o nome do vídeo, mas faça suas anotações. Por causa de uma história que eu contei do Pikachu. Bom, o que eu fiz? Eu peguei um pedaço de durex, daqueles grandão. Eu encaixei... a parte que cola, ela vai ficar virada para cima. Ou seja, eu vou desenhar em cima da parte que cola. Eu encaixei ele no acrílico para ele não ficar se mexendo. E vou desenhar. Tem que desenhar cuidadosamente e não pode ficar relando na mão, porque senão a mão vai ficar grudando. Esse desenho, gente, eu tirei da internet, tá? E depois eu colei uma outra fita por cima. Outra fita não, outro durex por cima. Agora a gente vai tirar ele da base de acrílico. E vai cortar os cantinhos. Bem simples, né? Ali eu tô tirando só um pouquinho da parte de cima e da parte de baixo, porque ficou uma parte que cola. E ele fica desse jeito. Eu esqueci de falar. Essa parte não desenhem agora. Vocês podem ver que eu nem vou continuar desenhando, porque a massa ela ainda tá úmida. A tinta já secou, mas a massa tá meio úmida ainda. Bom, eu já tinha feito os encaixes eu já tinha colocado o arame, encaixei ele na base e ele ficou desse jeito. Depois eu vou continuar fazendo a parte daquele desenho. Bom, agora usando a extrusora, essa é uma parte bônus da aula de hoje. Usando uma extrusora, eu vou ensinar como que coloca a massa em volta do número. Ok? Gente, sério. Falando nisso, eu tenho essa extrusora à venda em 3 cores. Vermelho, um rosé e azul. Bom, eu passei água. Eu vou passando água e vou encaixando. Encaixando a massa azul na massa laranja. Falando nisso, gente, o número, ele já tem que estar bem sequinho. O número não pode estar molenga, que senão vocês vão marcar tudo. Falando nisso, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre a extrusora, que é bem interessante. Esse finalzinho aqui a gente corta o excesso. Ali eu tô fazendo a marcação da parte de dentro. Aqui a gente corta o excesso e emenda usando um pincel modelador. Vai emendando até sumir essa marcaçãozinha. Pode usar água se quiser, ok? Ele ficou desse jeito. Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou a peça depois de pronta. Outra coisa, para não acontecer de relar água nos olhinhos, vocês podem passar verniz ou esmalte incolor. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no meu canal e deixar o seu joinha.